y le preguntó. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus, and he asked, Master, what shall I do to inherit eternal life? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? What's written in the law? How do you read it? O que é que está escrito na lei? Como é que você o lê? You shall love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Deve amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com a tua alma, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. You have answered correctly. Do that and you will live. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. But, Master, who is my neighbor? Mestre, quem é o meu próximo? There was a man that traveled from Jerusalem to Jericho. And he was robbed. They beat him and they took out his clothes and they left him half dead. Havia homem que descia de Jerusalém para Jericó. Lhe assaltaram, tiraram-lhe as roupas, bateram-lhe e lhe deixaram quase morto. A priest was going down using the same road. He saw the man and he passed by on the other side. Sacerdote vinha pelo mesmo caminho. Viu o homem e passou pelo outro lado. So to a Levite, he came also by the same way. He saw the man and he passed by on the other side. Para o levita também vinha pelo mesmo caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Esse homem. But the Samaritan, as was coming down in the same road, he saw the man and he took pity on him. He took the man and he poured oil on his wounds and wine. And he took the man and he put him on his own donkey. And he took him to an inn to take care of him. O homem levou o homem para o seu próprio animal e levou-lhe a uma hospedaria para cuidar dele. E levou 2 denários e deu ao hospedeiro. And he took 2 denarii and he gave to the innkeeper. Sorry, I found this man badly hurt. I need you to take care of him. Yeah, I don't have much, but it's all I have. When I return, I'm gonna give you what you wasted on him. Encontrei esse homem mal ferido. Preciso que tomes conta dele. E quando eu voltar, pagarei o que gastou. Which of these 3 you think was a neighbor to a man that fell into the hands of robbers? Qual destes homens você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? The one who had mercy on him. Aquele que teve misericórdia dele. Go and do likewise. Vá e faça o mesmo. Yes, Master. Sim. In this play, there are 4 parts. The man who came down. Coming down from Jerusalem to Jericho points to a spiritual fall. If you fall into the hands of evildoers, when a man leaves the holy place and descends into the world, he becomes subject to the devil's attacks. The devil, in addition to hurting man and hurting him spiritually, can also kill him. The devil came to hurt, kill, and destroy. O homem que descia
Descer de Jerusalém para Jericó aponta para um tipo de queda espiritual. Cair nas mãos dos malfeitores quando o homem deixar o lugar santo e descer para o mundo. Fica sujeito às artimanhas do diabo. O diabo, além de machucar, o homem foi e feri-lo espiritualmente. Também pode matar. O diabo veio para matar, destruir e roubar. The priest who descended, he points to the different religions existing in the world at that time. They are indifferent to the human people they are supposed to be ministering to. They lack the genuine love of God. They care about the shape of somebody and their appearance, but they do nothing to elevate that man spiritually. They are hypocrites, full of lies and deceit. They have not the love of God. O sacerdote que descia aponta para as diversas religiões existentes no mundo naquela época e quais são indiferentes às pessoas humanas, pois lhes falta o genuíno amor de Deus. Preocupam-se muito com a forma de aparência, mas nada fazem para erguer um homem espiritual. Hipocrisia, religiões decadentes, sempre passam de lado quando há alguém realmente necessitado. The Levite who was going down. The Levite points to the Jewish religion, and also those who are working in the church, those who are responsible for the worship, for the ministry, for teaching the children the ways. All they care about is the internal work of the church. But what about the outside? What about evangelism? What about missions? This is why God chose us, the Christian, to carry on. God's plan is salvation for humanity. He came down because one day he had been on top and he was moving further away from God. There was no compassion within the church for others. It was just a false appearance of pity. Levita que descia. Este levita aponta para a religião judaica, a qual estava fora do plano de Deus. Descia porque dia estivera em cima e agora se afastava cada vez mais de Deus. Não havia compaixão apenas, uma falsa aparência de piedade. Esse também passou de largo. E hoje, igreja, como é que nós somos? Será que passamos de igreja? Será de lado? Será que evangelizamos ou pregamos a palavra de Deus? Não sejamos como levita, louvando a Deus, mas não salvando as almas no mundo. The Samaritan, he was a foreigner. He didn't go up, nor did he go down, nor did he pass by. It points to the one who was not received by his own people at first. And he went out in search of the lost instead. He didn't care about the appearance of those he was searching for. He didn't care about what they looked like or how they spoke or where they came from. All he cared about was to live and practice love. Our God is love. He brought oil and wine. That represents food. The Word of God is our food. It feeds us spiritually. He brought anointing oil, which signifies the Holy Spirit that anoints us, that heals us. He left that man in the care of somebody who could take care of him. In this instance, it is the church. It is us. We can care for those who need caring for. He promised more upon his return to the innkeeper. That means that the Holy Spirit promises more to us upon our works. Gifts of the Holy Spirit, gifts of worship, of healing, of dreams and of visions. There is always more. So Jesus' order is to go and do the same as this man. O bom samaritano era estrangeiro, não descia e nem subia. Aponta para aquele que foi recebido pelos seus e saiu em busca dos perdidos. Não se preocupava com a aparência, mas vivia e praticava o amor. O óleo e o vinho representam, o óleo representa alimento, que é a palavra de Deus. Será que estamos a ler essa palavra? E o óleo representa a unção, que é o Espírito Santo de Deus. Será que somos cheios do Espírito de Deus? Deixou o homem aos cuidados de alguém, que é a igreja nesse instante. Nós devemos cuidar daqueles que vêm do mundo, que precisam de ajuda. Pagou o preço, prometeu mais na sua volta, dons do Espírito. Jesus é quem pagou o preço.
Ele foi morto na cruz do Calvário, por mim e por você. E nós devemos ser cheios do Espírito Santo e salvar o mundo afora. E Jesus deu a ordem que nós devemos sair e pregar este evangelho. Será que tu sais para pregar? Amém.
from the ground up. Build your church, build your church, build your church, build from the ground up. Build your church, build your church, build your church, build from the ground up. Build your church, build your church, build your church, build from the ground up. Build your church, build your church. Time this morning. Está a ter bom tempo nessa manhã. That sounds like a week, amen. Are you having a good time this morning? Are you happy to be in the house of God this morning? Estão felizes por estar na casa do Senhor essa manhã? Are you ready to receive this morning? Vocês estão preparados para receber nessa manhã? Amen. I'm happy to be here, amen. Eu estou feliz por estar aqui. I almost never made it this morning, Quase que não consegui chegar aqui, but I thank God mas eu agradeço a Deus. because He's got a plan in everything, Porque amen. Ele tem plano em todas as coisas. Let us stand and let us read Vamos nos colocar em pé e ler. in reverence to the Word of God. We're going to be reading from our verse of the month, amen. Nós vamos ler no nosso versículo do Which mês, is the theme of this conference, amen. que é o tema desse congresso. Romans chapter 10, verse 14 to 15. Então, Romanos 10, 14 e 15. I'm sure you've heard many sermons on Romans already this month, amen. Eu acho que vocês já ouviram muitos sermões nesse capítulo, nesse versículo. And I ain't about to disappoint. We're going to get some more, amen. E eu estou aqui, vamos ouvir mais ainda. The Word of God says, how then are they to call on Him in whom they have not believed? How are they to believe in Him whom they have not heard? And how are they to hear without a preacher? But how are they to preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Father God, we just want to thank you for your word. We want to thank you, Father, because you are good. Thank you, Father, that you loved us so much, that you did not leave us alone, but you left your word that speaks to us every day. Use your word this morning to speak to us. Anoint us, Father God. Anoint me, Father, to speak what is in your heart. Not for my glory, but for your glory. Use me as an instrument in your hands, Father God. Prepare our hearts. We pray against anything that is coming to disturb the preaching of this word. We bind it in Jesus' precious name. We pray that our hearts are receptive to receive, that each and every one, Father, this morning will receive something and apply it in their lives so that we can serve you better, so we can worship you better, so we can seek your face better, so that your church may be edified. In Jesus' precious name, amen. Amém. You may be seated. A igreja pode sentar. Our verse of the month speaks about the need to preach the gospel of Jesus Christ. O nosso versículo do mês fala sobre a necessidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. The importance of evangelizing A importância de evangelizar and spreading the gospel. e então espalhar o evangelho. And you guys are the perfect candidates to do that, amen? E vocês são os perfeitos candidatos para fazer isso. You are young, Vocês são novos, you are problem free, vocês não têm you problemas, don't have stress, vocês não têm estresse, you know how to read. vocês sabem como ler. You know, Brother Mackay is married, O irmão Macaé é casado, recently married. recentemente casado. I've been married for 10 years. Eu sou casado há 10 anos. It's not easy for us to speak, Não é fácil para nós falarmos, to preach the gospel to another woman. para pregar a palavra para uma outra mulher. But it's easy for you guys to preach the gospel to everybody. Mas é fácil para vocês pregarem para We have todos. certain laws that we need to abide by. Nós temos certas regras que nós temos que But you seguir. guys are free. Mas vocês estão livres. You have so many friends Vocês têm muitos at amigos. school, Na escola, soccer, futebol, netball, no basketball, não, netball, basquetebol. social circles. Então, esse círculo social. You have friends on social media. Vocês têm amigos nas redes sociais. You know, you have
a ton of friends, Vocês têm toneladas de amigos. which means you have a ton of opportunities to spread the gospel. Então vocês também têm muitas oportunidades para For pregar o someone who was evangelho. marketing a product Se alguém tivesse a fazer o marketing de um and I produto needed a group to sell it, e que eu precisasse de alguém para vender, you would be the perfect group. vocês seriam o perfeito grupo. And you guys are the perfect group to take the gospel to the world. E vocês são o grupo perfeito para levar o evangelho ao mundo. The book of Romans O livro de Romanos is all about the gospel of Jesus Christ. é sobre o evangelho de Jesus Cristo. The Apostle Paul, when he wrote the book of Romans, O apóstolo Paulo, quando escreveu este livro, he wrote to a church that he didn't start. ele escreveu para uma igreja que ele não havia erguido. He did not plant the church in Rome, Ele não plantou a igreja em Roma, but he wanted to share spiritual gifts mas ele queria partilhar os seus dons espirituais with the church in Rome. com a igreja em Roma. There was something going on in the church of Romans that he needed to address. Tem algo que estava a acontecer com a igreja de Roma e ele It precisava was a falar. church made up of Jews and Gentiles. E era uma igreja composta de judeus e gentios. Jews are the chosen people Então, judeus eram os escolhidos that God called, que Deus chamou, a nation that God presented himself to. a nação que o Senhor apresentou-se a ela. And their duty was to tell the world about God. E o dever deles era falar ao mundo acerca de Deus. And Gentiles, E gentios, those are the people that the Jews were supposed to announce the gospel to. esses são um grupo de pessoas que os judeus também tinham que anunciar o evangelho. Now, what was happening in Rome Mas o que estava a acontecer em Roma is that the Jews, é que os the judeus, Jewish Christians, os judeus cristãos, they still held on to their Jewish values. eles ainda seguravam nos seus valores judaicos. They were Christians, Eles eram cristãos, but they still believe in circumcision, mas eles ainda acreditavam em in keeping the circuncisão, Sabbath. em guardar o sábado. But the Gentiles, Mas os gentios, they embraced the gospel. eles abraçaram o evangelho. By faith, they embraced it. Pela fé, eles abraçaram o evangelho. What seemed like an easy part to the gospel, O que parecia uma parte fácil do evangelho, in the eyes of a Jew, they couldn't understand. nos olhos dos judeus que não podiam That these entender, people were not performing the acts that they were told. essas pessoas não estavam a fazer o que eles tinham sido ditos. They were not following the Mosaic law, Eles não seguiam a lei mosaica, but they embraced the gospel. mas eles abraçaram There o was- evangelho. A fiction between them. Então tinha aí uma luta entre eles. Amen? So the Apostle Paul writes to them Então o apóstolo Paulo escreve para to eles straighten the problems that existed. para então colocar direito os problemas que In existiam. Romans 10, verse 12, verse 13, No Romanos 10, 12, Paul writes, Paulo escreve: "For there is no distinction between Jew and Greek." Porque, Yeah, go for it. porquanto não há diferença entre judeu e grego, For the same Lord is Lord of all, porque o mesmo é o Senhor de todos, abounding in riches for all who call on him. rico para com todos os que invocam, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. This applies to us today. Então isso aplica-se para nós hoje. Everyone that calls on the name of the Lord will be saved. Todos que chamam no nome do Senhor serão salvos. And we come to our verse of the month. E nós chegamos ao nosso versículo do mês. How will they call upon him Como então invocarão a Ele if they've never heard about him? se eles não ouviram? That's our job. Esse é o nosso trabalho. That's your job. Isso é o teu trabalho. That's not the pastor's job. Não é o trabalho do pastor, Pastor Junior, Pastor Carlos. pastor Júnior, pastor Carlos, Carlos. Luiz Carlos. Carlos, amen. Oh, is that the English version of Carlos? Amen. It is your job Então é teu trabalho to preach the gospel. para pregar o evangelho. It says, and the only way anyone can call on the Savior Jesus Christ is someone tells them. E a única maneira que alguém pode invocar o nome do Senhor é se alguém contar para Ele. Amen? Each and every one of us here Todos nós aqui
benefited from someone telling us about Jesus. Beneficiamos de alguém nos falar acerca de Jesus. Someone came out of their way Alguém saiu do caminho deles and came to tell you about Jesus. e veio te falar sobre Jesus. Maybe they never told you about Jesus, Talvez nunca te falaram sobre Jesus, but they told your father, mas falaram ao teu pai, who raised you in the way of the Lord, que criou-te nos caminhos do Senhor, that married a woman that loved Jesus too, que casou com uma mulher que ama Jesus, because he first loved Jesus. porque primeiro amou a Jesus. Amen? I grew up in a Christian home. Eu cresci numa casa cristã. Amen? Literally, I lived in a home where the church was in the yard. Eu cresci numa casa que a igreja estava no quintal. I could not escape church on Sunday. Eu não podia fugir da igreja no ao The domingo. moment I opened my front door, No momento que eu abri a porta da my frente, aunts and the church were in front of the kitchen door. a minha tia e a igreja estavam bem à frente da porta da cozinha. When I got to my teens, Quando eu entrei na adolescência, and I didn't want to go to church, eu não queria ir para a igreja. but I could not escape not going to church. Eu não podia fugir da igreja. Sunday was church. Domingo era igreja. Tuesday was church. Terça era igreja. Wednesday was church. Quarta era igreja. And if you're not in church, they'll come fetch you inside the house. E se você não está na igreja, eles vêm buscar And você they'll dentro de drag casa. you to church. E vão levar você até a igreja. Amen? At times, I'll be honest, at times I didn't want to go to church. A algum momento eu não queria ir para a igreja. But I thank God that I went to church. Mas eu agradeço a Deus porque eu fui à igreja. Because there I could hear the word of God. Porque lá eu ouvi a palavra de Deus. Maybe I didn't apply it then, Talvez não apliquei lá, but it stayed recorded in my heart. mas ficou gravado no meu coração. And in due season, E no momento oportuno, that seed germinated. aquela semente germinou. Amen? This, me being raised in a Christian home Então, eu sendo criado numa família cristã, was only possible foi apenas possível because my predecessor, porque os meus antepassados, someone told them about Christ. alguém falou para eles acerca de Cristo. Amen? My grandmother was a Christian. A minha avó era cristã, She raised their children in a Christian home. então ela criou os seus filhos numa casa cristã. My aunt became a pastor. A minha tia se tornou uma pastora. Back then, in Swaziland, she was an evangelist. She was not a pastor. Ali em Swaziland ela não era pastora, ela era uma evangelista, She was a woman. porque ela era mulher. But I remember her every day. Mas eu me lembro todos os dias She used to go into the streets. que ela ia para as She ruas. used to go to these Mozambican buildings where people were building. Ela ia para esses prédios que eram construídos pelos moçambicanos. And she used to preach the gospel. E ela pregava a palavra. And because of her, E por causa dela, we all went to Sunday school. todos nós fomos para a escola We dominical. used to wake up every Sunday. Nós levantávamos todo domingo. Church started at 9. A igreja começava às I 9. lived in the church building. Eu vivia no prédio da igreja. But I had to go with her, Mas eu tinha que ir com ela. and she had a VW Passat. E ela tinha um VW. If you remember Passat, it was a station wagon VW. And she used to go to every Mozambican house. E ela ia para toda a casa de moçambicanos. And she used to go pick up the little kids. for E ela Sunday school. levava então as crianças para a escola dominical. I would start in front. I used to sit in front, Eu shotgun. começava na frente, eu estava na But frente. eventually, I was all the way at the boot. Mas depois eu ia parar lá, na porta da bagagem. Because I was the preacher's nephew. I had to give my place to somebody Então else. eu era o sobrinho da pregadora, então tinha que ir lá I atrás, tinha que didn't dar um do lugar it para alguém. willingly. I didn't do it willingly, but I did it. Não fiz com vontade, mas fiz. But what I'm trying to tell you Mas o que eu estou a tentar dizer-vos, is the importance of evangelizing is critical. a importância de evangelizar é critical. Amen? Because faith Porque fé comes by. vem pelo ouvir. So if someone doesn't tell you the word of God, Então se alguém não te dizer da palavra de Deus, your faith, what is faith? a tua fé, o que é fé? Faith is when you believe in something. A fé é quando você acredita em algo. If my son is sleeping Se o meu filho está a dormir and he has a nightmare, e ele tem um all pesadelo of a sudden he wants to wake up at night. e de repente ele quer acordar na He madrugada, screams from his room, ele grita do seu quarto, "Daddy!" pai, And
and supernaturally I wake up. E eu, naturalmente, eu acordo. I don't know how. Eu não sei como. Before I used to sleep, even if you'd steal my bed from Ah. underneath me, I would remain sleeping. Antes eu dormia ainda que roubassem a minha cama debaixo de mim. But now that I have children, Mas agora que eu tenho they filhos, sneeze next door, eles ali espirram I wake up. e eu acordo. But he calls on daddy E ele chama papá, because he has faith that I will come and rescue him. porque ele tem fé que eu irei resgatá-lo. Amen. Faith comes by hearing the word of God. Então a fé vem pelo ouvir a And palavra when de you Deus. hear the word of E God, quando você ouve a palavra de you Deus, hear what the Bible says about God, então quando você ouve o que a Bíblia diz sobre you Deus, start believing in him. você começa a You acreditar start nele. believing in his mercy. Você começa a in acreditar his nas suas grace, misericórdias, na in sua his graça, blessings, nas suas and you bênçãos. start growing. E você começa a crescer. You know, it's easy for us to criticize the people that are at the bar at this time. Então é fácil nós criticarmos aqueles que estão nos bares essas horas. It's easy for us to criticize because we are Christians, É fácil nós criticarmos porque nós somos cristãos, because we're in church. porque nós estamos na All igreja. those wrongdoers, we're like, hey, Todos aqueles que guys. fazem mal, nós falamos, these people. But those people have not heard what you have heard. Mas essas pessoas ainda não ouviram o que vocês ouviram. If they hear what you have heard, Se eles ouviram o que você já ouviu, their faith will grow a fé deles vai aumentar. and they will come be one of us. E eles virão ser um de nós. We have a big responsibility. Então nós temos uma grande responsabilidade. And as the youth, E como a we juventude, can do this work. nós podemos fazer esse We trabalho. are strong. Nós somos Our fortes. needs are met by other people. As nossas necessidades são We are supridas por available. alguém. Nós temos disponíveis. You don't have to think about paying rent, Você não tem que se preocupar em pagar about buying renda food. ou comprar comida. You get home, that stuff is there. Você chega em casa, essas coisas estão aí. That's up to Brother Micaiah to think E isso about. aqui é para o Mano Macaia pensar. Amen? Let's do a little exercise. Vamos fazer um exercício. Hermanina. Se You're você not tem- right there where you are. Aí mesmo onde estás, Tell the person next to you diz para a pessoa ao teu lado that Jesus loves you. que Jesus te ama. Once you've heard it, get up and tell the next person that Jesus loves you. E fala para a próxima pessoa, Jesus te ama. And the next person, don't be shy. Não Say fique it loud. tímido. Funny how our voices become so thin when we say Jesus loves you. But when we're singing, Mas chill. quando estamos- Agora as nossas vozes estão assim, baixinhas. Amen. We're still going. Amen. So what started with one person O que começou com uma pessoa has impacted this whole room. já impactou toda essa coluna. So you understand the importance of Então evangelizing. você entende a importância de evangelizar. The importance of you being a life A importância de você ser a vida that everybody looks to. que todo mundo You olha. know, the world is a funny place. E o mundo é um lugar engraçado. The moment you say you're a Christian, No momento que você fala que é cristão, hey, everybody's now watching. agora todo mundo fica a te olhar. Christian. Oh. Oh, você é The cristão. moment you wake one miss, but you said No you're momento a que Christian. você comete um erro, diz, você The és Bible cristão. tells us that we are the light. A Bíblia diz que nós somos a We luz. are the salt Nós somos o sal of this world. ou deste mundo. We make a difference. Nós fazemos a diferença. Amen? Even though the world is watching you, Embora que o mundo está a ver, maybe just to critique you, talvez só para criticá-lo. but while they watch you, Mas enquanto eles olham para they see ti, the goodness of God. eles veem a bondade de Deus. They see how you react when you're angry. Eles veem como é que você reage quando estás nervoso. They see that you don't hit nobody. Eles veem que você não bate a They see ninguém. that you don't use vulgar language. Eles veem que você não usa a That you are linguagem loving. vulgar. That you are Que kind. você é amoroso, que você é gentil. Even though they're just waiting for you to make a mistake. Mesmo quando eles só esperam que você cometa um erro. But slowly the Holy Spirit begins to speak. Mas devagar o Espírito Santo começa Based on your testimony. através do teu Never testemunho. take for granted Não leva de qualquer who maneira you are in Jesus aquilo que Christ. você é em Cristo Jesus. Amém? Pastor Carlos likes to say that you are precious O, stone. o pastor Carlos gosta de dizer que você é uma pedra preciosa.
Amen. Jesus loves you. O Jesus te ama. But a precious stone is something that everybody looks at. Mas uma pedra preciosa é uma coisa que todo mundo olha. If you come in here with a big ring, Se você vem aqui It's com um anel shining. grande, brilhando, everybody looks at it. todo mundo olha para aquilo. Make sure they see good when they look at it. Então, faça de conta que faça com que as pessoas olhem o bom que está nele. Amen. From one person, everybody heard about Jesus. De uma pessoa, todo mundo ouviu sobre Jesus. But even though you've heard, Mas embora que tu ouvistes, there's still a personal confession of faith ainda há uma confissão pessoal a se that fazer, everyone must make. que todo mundo deve fazer. There's still a decision for Christ that everybody must make. Ainda há uma decisão sobre Cristo que todo mundo deve tomar. In Romans chapter 10 verse 9, No Romanos 10, versículo 9, it says that if you confess with your mouth that Jesus as Lord se você, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus and believe in your heart e creres com teu coração that God raised him from the dead, que Deus o ressuscitou entre os you will be mortos, saved. serás salvo. For with the heart a person believes, Visto com que o coração se crê resulting in righteousness, para a justiça and with the mouth he confesses, e com a boca faz confissão resulting in salvation. para a salvação. This is called the declaration of faith. Então essa é chamada de declaração de fé. You know, I've been reading the book of Joshua, Eu tenho lido o livro de Josué you know, and it's a fascinating book. e é um livro maravilhoso. So Joshua was the guy that took over from Moses. Josué é aquele que recebeu a liderança depois de Moisés. Moses was the guy that took the people from Egypt, from slavery. Moisés é aquele que tirou o povo da escravidão no Egito. But because he didn't do everything as God commanded him, he was not allowed to take the people over to the promised land. Porque ele não fez tudo aquilo conforme o Senhor havia ordenado, então ele não entrou para a terra So the prometida. job sat with Joshua. Então o trabalho passou para Josué. Joshua was a warrior. Josué era um He was guerreiro. a conqueror. Ele era um When he conquistador. crossed the Jordan River with the people of Israel, Ele passou o Rio Jordão com o povo de Israel. and he went and he conquered all those tribes that were in the promised land. E ele foi e então conquistou todas aquelas tribos que estavam em Canaã. And he took over the promised land. E ele tomou a terra prometida. And when he was about to die, E quando ele estava prestes a morrer, he called the 12 tribes of Israel. ele chamou as 12 tribos de Israel. Amen? And he started allotting them the land. Então ele começou a alocar a cada um as terras. He began to divide amongst the 12 tribes of Israel the land that they had conquered in the promised land. Ele começou a dividir para cada um deles a terra que eles haviam conquistado. Amen? And he gave everybody their share. Então deu a cada um a sua parte. Then he makes a declaration of faith. E ele fez uma declaração de fé. If you open Joshua chapter 24, verse 14 to 15. Se abrimos a nossa Bíblia em Josué 24, Amen? Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Joshua 24, 14 to 15. então o versículo 14 do capítulo 24 diz: Agora, pois, temei ao Senhor, Throw away the gods your ancestors worshipped before beyond the Euphrates River and in Egypt. e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, And serve the Lord. e servi ao Senhor. But if serving seems undesirable to you, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, then choose for yourself this day whom you will serve. escolhei hoje a quem servais, Whether the gods of your ancestors se aos deuses a quem servir os vossos pais, serve beyond the Euphrates, que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, or the gods of the Amorites, ou Deus dos amorreus, in whose land you are living. em cuja terra habitais. But as for me and my household, Porém, eu e a minha casa we will serve the Lord. serviremos ao Senhor. As for me and my household, Mim e a minha casa we will serve the Lord. serviremos ao Senhor.
This is the decision that my aunt made. Essa é uma decisão que a minha tia tomou. And it had a ripple effect on all of E us. teve então um efeito colateral para todos nós. That's the decision that if you make today, Essa é a decisão que se você tomar hoje, it will have a domino effect in your whole family. então vai ter um efeito dominó na tua vida. You know, in Genesis, Em Gênesis, when Adam sinned, quando Adão pecou, we got separated from God. ele foi separado de Deus. We inherited a corruptible nature. Nós então herdamos uma natureza corrupta. We are all born sinners. Nós todos somos nascidos pecadores. You know, I remember once when Ezra was about a year old, Eu me lembro quando Esdra tinha 1 ano and his mom likes chocolates. e a mãe dele gostava de She chocolate. still likes them. Até hoje gosta. And we had a chocolate somewhere in the house. E nós tínhamos chocolate em algum lugar na casa. And she wanted the chocolate, she couldn't find it. E ela queria chocolate, mas não conseguia encontrar. Then we saw Ezra. E nós vimos ao Esdra. He was full of chocolate on his face. E ele tinha chocolate assim na sua cara. And we're like, okay, Ezra, have you seen the chocolate? E nós perguntamos a Esdra, viste o Have you chocolate? seen mommy's chocolate? Viste o chocolate da mãe? He says, no. Ele disse, não. This is a 1-year-old that is already lying. Esse é um rapaz de 1 ano que já está a mentir. We are born with a corrupt nature. Nós fomos nascidos com uma Because of the corrupta sin that natureza. Adam committed in the Garden of Eden. Por causa do pecado que Adão cometeu no jardim do Éden. But God loved us while we were still sinners. Mas Deus nos amou quando Each ainda one of éramos us. pecadores. While Cada we were de still nós. sinners, Quando ainda éramos God loved pecadores, us. Deus nos And He amou. sent His only Son E Ele enviou seu to único die on filho the cross, para morrer to na pay the cruz. price of that corruptible nature Para of yours, pagar aquele preço da natureza corrupta que so você you tem. would be reconciled with Him, Para que você fosse reconciliado com so Ele. that you cannot earn the wages of sin, which is death, Para que você não recebesse então um pagamento do pecado que é a morte. so that you can earn eternal life. Que você recebesse então a vida eterna. Jesus paid the price. Jesus pagou o preço. Amen? That's why it says here, if you confess. Por isso é que diz aqui, se você confessar. Amen? Confession means you believe. Confissão significa que você It means you acredita. believe that Jesus Christ died on that cross. Acredita que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Amen? But what are you confessing to? Mas o que está, para quem você está a confessar? You're confessing the Lordship of Christ in your life. Você está a confessar o senhorio de Jesus Cristo na tua That vida. you say, because He died for me, E você dizendo que por Ele morrer por I will mim, live for Him. eu vou viver He por is the Ele. Lord of my Ele life. é o Senhor da minha vida. Because you believe in what He did for you. Porque você acredita naquilo que Ele fez por ti. Joshua made a decision for God. Josué tomou uma decisão para Deus. He didn't have to go home and Ele não- speak to his wife, Ele não precisava ir para casa e falar com a sua and speak to mulher. his children. E falar com os seus Say, filhos. guys, are we going to serve the Lord? E perguntar, e aí como é? Vamos servir o Senhor? Are you okay with serving the Lord? Vocês estão bem com servir ao No, Senhor? right there. In that Ali moment, mesmo, naquele he momento, made a decision for his family. ele tomou uma decisão pela sua família. Ele tomou uma He decisão pela says, sua me geração. and my family, Ele disse, we will eu e a serve minha the família Lord. serviremos ao Senhor. Amen? When we make that decision, Quando nós tomamos essa decisão, we impact our children. nós impactamos We os nossos impact our filhos. grandchildren. Nós impactamos os nossos I'm a netos. product of a grandmother that served the Lord. Eu sou o produto de uma avó que servia ao Senhor. Because my grandmother served the Lord, Porque a minha avó servia ao her Senhor. children served the Lord. Os filhos dela Her serviam ao grandchildren Senhor. are serving the Lord. E os today. netos dela estão a servir ao It Senhor. doesn't matter Não importa if your family does not believe in Christ, se a tua família não acredita em Cristo. but because you believe, Mas porque você acredita, your generation is going to change. a tua geração vai mudar. It starts with you. Começa You will contigo. grow up Você vai and you crescer. will look for a godly woman to E marry. você vai procurar por uma mulher cristã. You will look for a godly husband to Você vai marry. procurar por um marido cristão. Your children are going to grow up in a godly home. E os teus filhos vão crescer They will- num lar cristão. They will grow up knowing Jesus. Eles vão crescer sabendo Cristo, They will conhecendo Cristo. influence their peers in a godly manner. Eles vão influenciar os seus companheiros de uma maneira cristã.
cristã. At school, they will say, no, this is done differently because I believe in Jesus. Na escola eles vão dizer que isso é feito de maneira diferente porque eu acredito em Jesus. They will evangelize. Eles vão evangelizar. Not even knowing it, they will be evangelizing. Sem saber, eles estarão evangelizando. They will be the ones that will go, Eles serão aqueles que vão ir, that will preach. que vão pregar. But that decision begins with you. Mas aquela decisão começa contigo. It's a decision that leads to a walk. É uma decisão que leva para um caminho. It's not just a decision, I've decided I'm fine. Não é só uma decisão, estou bem. But that decision leads to a walk with Christ every day. Mas essa decisão vai levar para um caminho com Cristo todos And os every dias. day, E todos os He dias sanctifies you. Ele vai He santificar-te. changes all these things that you struggle with. Ele vai mudar He todas as washes your coisas. garments and gives you ones that are white as snow. E Ele vai dar umas vestes brancas mais alvas do que a neve. As you walk with Him. Assim que As você you anda make com this Ele. decision for Christ. Assim que você toma a decisão para Cristo. Amen? I'm not going to be long. Eu não vou ser muito I estendido. know there's food today. Eu sei que tem comida hoje. I'm A brincar. I'm kidding. Likewise, Então, de mesma maneira, if you don't decide to serve the Lord, se você não decidir seguir ao Senhor, like Joshua, he told the tribes of Israel, como Josué disse às tribos de Israel, make your decision. toma a tua decisão. Me, I'm deciding to serve the Lord. Eu estou a tomar a My decisão de home servir will ao serve the Senhor. Lord. A minha casa servirá ao Senhor. But if you don't make that decision, Mas se você não tomar essa decisão, your generations won't serve the Lord. as tuas gerações não servirão ao Senhor. Or should I say, it'll be hard for them to serve the Lord. Ou deixa eu dizer, vai ser difícil para eles servir ao Senhor. Because our verse of the month Porque o nosso versículo do mês speaks about those fala sobre that have aqueles embraced the gospel, que abraçaram o that will Evangelho, go and do the work. que irão e fazer o trabalho. But who do you do that work to? Mas para quem que você faz esse trabalho? Those that their parents rejected the gospel. Para aqueles que os seus pais rejeitaram o Evangelho. There's a harvest out there. Tem aí, There are people that are lost out there há pessoas que estão perdidas ali, because they haven't made a decision for Christ. porque não tomaram a decisão para Cristo. Because their ancestors did not make a decision for Christ. Os seus antepassados não tomaram uma decisão para And Cristo. they're wandering lost. E eles estão aí perdidos. And it is your responsibility E é tua to responsabilidade open your mouth and para speak. abrir a tua boca e falar. In verse 14, 13, 14, No versículo Romans, 13 e 14 de Romanos there's 10, these 4 questions. tem essas 4 perguntas. You know, we can summarize these 4 questions Nós podemos então resumir essas 4 perguntas in the following words. da seguinte forma, com as seguintes palavras. God sends, Deus envia, we preach, nós pregamos. they hear, Eles ouvem they believe, e eles acreditam and they call. e eles And invocam. all those who call on the name of E the todos Lord, aqueles que invocam o nome do Senhor they will be saved. serão salvos. Amen? Amém? Aleluia. It says, how then are they to call on him in whom they have not believed? Então como eles então invocarão aqueles a quem não creram? God sends somebody. Deus envia alguém. God will send you. Deus enviará You você. put your hand up like Isaiah. Você deve colocar suas mãos altas como Say, "Send me, Isaías. Lord." Você diz, envia-me, Senhor. God will send you. Deus vai te enviar. He will send you. Ele enviará. Be Vai te ready enviar. to be sent. Be ready to be sent. Esteja preparado para ser enviado. Pastor Carlos. Brother Micaiah O irmão Macaia preached this morning, like, be prepared. disse essa manhã, esteja From preparado. the proverb, he said, be prepared, be ready. Ele disse aqui do provérbio, You esteja know, preparado. you can't wake up in the morning and say, Jesus, thank you for this morning. Você não pode acordar de manhã e dizer, Jesus, obrigado por essa Oh, manhã. please brush my teeth and make me breakfast. Por favor, escova os meus dentes e faz-me I need cabicho to go para to mim. school. Eu preciso ir para a igreja, No, you para wake a up, you escola. brush your teeth, you make yourself breakfast and you eat. Você acorda, escova os teus dentes e faz um mata-bicho And you go outside. e você vai para fora. It is the blessing of God that will protect you. E é a bênção do Senhor que vai preparar, vai The proteger-te. impossible, the miracle, God will do it. O impossível, o milagre Deus In that fará. taxi, when there's an accident to happen, God will protect Quando you. você está num táxi, num acidente, Deus vai proteger When there's você. issues to happen, God will be the one Quando that algo shields está you. prestes a acontecer, Deus já But está you aí. need to do your part. Mas você deve fazer You a need tua to read parte. this word. Você You deve need to ler essa equip palavra. yourself. Você You deve need se to equipar. know what God is saying. Você deve saber o que Deus está You need to falando. know His word. Você deve conhecer o And
diz na then sua He will palavra. send you to the nations. E Ele vai te enviar às And nações. you will go speak. E você irá pregar. So it says, the second question is, how are they to believe in Him whom they have not heard? E a segunda pergunta é: como crerão naquela de quem não ouviram? We preach. Nós pregamos. We that believe will preach. Nós acreditamos, pregaremos. We had the play in Matthew. Nós tivemos aqui um teatro. No, that was about the Good Samaritan. Brother Mackay spoke about, he asked Então, about the Great Commission. a peça era sobre o bom samaritano e o irmão Macá perguntou sobre a grande comissão. Like, where's that verse in the Bible? Qual é aquele versículo na Bíblia? Matthew 28. O versículo de Mateus All 28. authority. Jesus says, all authority Toda has been autoridade given to me. foi dada a mim. Go out. Vão. Jesus is sending us out. Então Jesus nos está enviando. It is not the pastor's job, it's your job. Não é o trabalho do pastor, é Go o teu out. trabalho, o teu How will dever. they believe in Vai. Him Como eles vão acreditar nele? that they've not heard? Que eles não They'll ouviram. believe because you will go out there and you'll tell them about it. Eles vão acreditar porque você irá e falará. And how are they to hear without a preacher? E como virão se não há quem pregue? We that have believed the good news. Nós que acreditamos nas boas We that have novas, embraced Jesus Christ. nós que abraçamos a Jesus Will Cristo, preach to others. nós vamos pregar aos outros. You know, we cannot say we love Jesus, Nós não podemos falar que nós amamos a Jesus yet we ignore our neighbor. e aí ignoramos o nosso Jesus said, próximo. the second greatest commandment is Oh. to love your neighbor as you love yourself. Jesus disse que o segundo grande mandamento é amar o próximo como ama a ti mesmo. You love yourself enough to be here and hear the word so you can be saved. Você ama a ti até o ponto de tu vires aqui e ouvir a palavra e seres salvo, So that your faith will grow. para que a tua fé cresça. But Jesus is calling you to love your neighbor in the same way. E Jesus está chamando-te para amar o teu próximo da mesma You maneira. can't sit back and relax while your neighbor is going to hell. Você não pode simplesmente sentar e While relaxar your enquanto cousin is going to o teu hell. primo, o teu vizinho vai para o Just inferno. because you don't want him to think you are not cool. Talvez você não quer que ele saiba que você não é Cool. legal. If you say anything against the sin that is committed, maybe he will think you're not cool. Talvez se você falar do pecado que ele está cometendo, ele vai pensar que você não é uma pessoa No, legal. we have a responsibility. Não, nós temos uma We responsabilidade. need to preach the gospel. Nós precisamos pregar o evangelho. Because once someone hears the gospel, Porque uma vez que alguém ouve o they evangelho, can call on the name of eles podem invocar o nome do Senhor and you can be saved. e eles serão salvos. Amen? It says, but how are they to preach unless they're sent? E como eles pregarão se não forem enviados? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. You know, the last part of the verse, A última parte desse versículo it says, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Psalms 2 says, oh, what joy for those who trust in the Lord. O Salmos diz que eles têm uma alegria que superabunda You know, when you trust in the Lord, quando você confia no Senhor. and I love this verse, E eu gosto desse versículo. when you trust in the Lord, Quando você confia no no matter Senhor, what you're going não through, importa o que você está passando, be it hardship, be it seja dificuldade, hunger, be seja it fome, difficulty, you will have joy. você terá Because you know alegria, who is on the throne. porque você sabe quem está no So your trono. feet are blessed because you take the Então, gospel. se os seus pés são It abençoados, porque doesn't você matter what leva the o result evangelho. is in that moment, Não importa qual é o resultado no momento. but you're like a farmer, you are planting a seed, Você é como um fazendeiro que está and in plantando due season, e no tempo oportuno, the Holy Spirit will cause that seed to germinate. o Espírito Santo vai fazer com que aquela Our semente work is germine. to open our mouth and speak. O nosso trabalho é abrir a boca e falar. As human beings, we struggle because we are result-based people. Porque nós, por sermos humanos, nós temos essa dificuldade porque nós gostamos de ver resultados. You know, we want to do something and we want to see the outcome. Nós queremos fazer as coisas e ver os resultados na But this is hora. God's work. Mas esse é trabalho de He Deus. called us to do one thing. Ele nos chamou para fazer uma coisa. We do our part. Nós fazemos a nossa We are the parte. body of Nós Christ. somos o corpo de We have Cristo. different functions. Nós temos diferentes But God funções. holds everything Mas o together. Senhor recebe tudo. Ele conserva tudo.
He holds everything together. Ele segura tudo. So your little deed that you might think it's insignificant, Então aquela tarefa que você faz, que você pode pensar que é insignificante, that links to another task, aquilo vai levar para uma outra tarefa, which links to another task. que vai levar a uma outra tarefa. And God's work is being done. E o trabalho de Deus será feito. Amen. Será sendo feito. I was watching this series the other day. Eu estava assistindo essa série no outro dia. Yes, Christians watch series. Sim, os cristãos assistem Like, séries. Brother Ricardo, you watch TV? I Oh, watch TV. irmão sometimes. Ricardo assiste TV, sim. But I don't live in the TV. Mas but eu I não watch vivo TV. na televisão, mas assisto Yeah. televisão. There was something fascinating in this series. E tem uma coisa que chamou a minha atenção nessa série. It's called North of North. É Norte de Norte. There's this community of about 100 people. É essa comunidade de 100 pessoas. They're living in this Alaska. They're in the North Pole. E where eles there's ice vivem everywhere. no Polo Norte, na Alasca. You know, and there's no roads. Things have to come with helicopters and stuff. E não tem uma estrada, as coisas têm que vir de helicóptero. But there was a lady there. Mas tinha aí uma I know senhora. it's a series. I know it's a Eu series. sei que é uma série. But most of the ideas people get from series is from real life events. Mas as ideias que as pessoas colocam nessas séries é baseado em histórias reais. There was a lady in the radio station, E tinha uma senhora na estação de rádio. and all she could speak about is about Jesus. E tudo que ela falava era só sobre Oh, Jesus. thank God. Oh, obrigado, Oh, let's Deus. pray about it. Oh, vamos orar sobre And the isso. people like, hey, stop it. As pessoas falavam, para com But what was isso. fascinating for me Mas o que chamou a minha atenção is that somebody preached the gospel to this lady all the way in the North Pole. é que alguém falou para essa senhora sobre o evangelho até lá mesmo no Someone Polo went Norte. there and preached the Alguém gospel. foi lá e falou do evangelho. Jesus loved this community enough to send somebody, Deus ama aquela comunidade até o ponto de mandar alguém. a believer like you and me, E um crente como eu e você, that accepted the lordship of God over their lives que aceitou o senhorio de Jesus Cristo na sua vida and did the work of God. e fez então o trabalho de Deus. So my question to you today is, Então a minha pergunta para ti hoje é: how are you expecting your neighbor, como você espera o teu vizinho, your friend, o teu próximo, o Your teu family amigo, members. o teu familiar to be saved para ser salvo if you don't tell them about Jesus? se você não diz a eles acerca de Jesus? It's not magic. Isso não é mágica. You know, we sang the song this Nós- morning. Cantamos aqui uma canção nessa manhã. I know I was late, but I know you guys sang Eu it sei que cheguei tarde, mas eu sei que cantaram. because we've been practicing this song with the Porque youth in nós Everton. temos ensaiado essa canção lá em It Everton, says, upon this rock que diz sobre essa you rocha. build your Você church. constrói a tua igreja. You've forgotten the song already. Oh, are you guys not singing today? Não, ainda não. Oh, okay. My bad. I was told the song was Irmã Dina tricked me. But the song you guys are gonna sing Mas in a the música que vocês future, vão cantar no futuro, I'm prophesying. estou a profetizar. I'm kidding. But the song, we're gonna sing it in Everton tomorrow. Nós vamos cantar em Everton amanhã. It says, upon this rock, Diz que sobre esta rocha you build your church. você constrói a tua igreja. Upon the rock, Sobre a rocha you build your church. você constrói a tua igreja. Matthew chapter 16, verse 18. Open that. In Mateus conclusion. 16, Verse 18. versículo 18. It says, now I say to you that you are Peter. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Peter means rock. Pedro significa Petros in Greek pedra. Petros em grego means a stone. significa uma pedra. And upon this rock I will build my E church. sobre esta pedra edificarei a minha igreja. And all the powers of hell will not conquer it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. If you've ever observed builders building a house or a building, Se você já observou construtores construindo uma casa, it doesn't just magically come into being. não aparece só assim de mágica. All of a sudden, these walls didn't just appear. Essas paredes não simplesmente apareceram It was aqui. brick laid over brick. Então foram pedras colocadas sobre pedras. One brick, one brick, one Então um brick. tijolo sobre o outro. And everything went up. E tudo se levantou. This building did not become this building today, Esse prédio não se tornou como está overnight. da noite para o dia.
The church of Jesus Christ on earth A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra is built by believers é construída por crentes who have faith in Christ. que têm a fé em Jesus. Me and you. Eu e você. You know, in verse 15, Então, no versículo 15, before the 16 we read, antes do 16 que nós Peter lemos, asks Jesus asked Peter, Jesus pergunta a Pedro: who do you say I am? quem dizes que eu sou? Verse 16, Peter responds, E no versículo 16, Pedro responde: you are the Messiah, the Son of the living God. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. That's Peter's confession of faith. Então essa aqui é a confissão de fé de Pedro. He believed in who Jesus was. Ele creu em quem Jesus era. Every one of us who have confessed Jesus Christ as their Lord and Savior, Todos like nós que- Peter, todos are nós que- rocks. Todos nós que confessamos a Jesus Cristo como Pedro, somos pedras. Amen? We are all little rocks. Nós somos pequenas pedras. And when these rocks come together, E quando essas pedras vêm juntas, like that skillful builder that built this house, como esse pedreiro que construiu essa casa, when we are attached to the rock, the Quando- main rock, quando nós estamos então colocados sobre because we are little a rocks, pedra principal, but our foundation is the rock that is never shaken, Jesus Christ. nós somos pedras pequenas, mas a nossa fundação é o Senhor Jesus. Amen? He is the rock that is telling Peter, upon this rock, Então ele é a pedra angular que ele diz a Pedro aqui, que sobre esta rocha he will build his church. ele construirá a sua igreja. No, the mandate of the church Então o mandamento da igreja on earth is to preach the gospel. no mundo é para pregar o evangelho. Yes, there's many other things the church does, Sim, há muitas outras coisas que a igreja faz, but the main thing the church is supposed to do mas a coisa principal que a igreja é suposta fazer is to preach the gospel of Jesus é pregar Christ. o evangelho do Senhor Because Jesus. those that hear the gospel of Jesus Por aqueles Christ que ouvem o evangelho do Senhor and Jesus embrace it, e agarram, and when they call out, e quando eles invocam, they'll be saved. eles serão salvos. Amen? Amém. That is what we do. É isso que nós And the fazemos. church of Jesus Christ is not this building. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não é esse It's prédio, you and me. é você e eu. We are here to win souls for Nós Christ. estamos aqui para ganhar almas para Cristo. And it says, Jesus promised that nothing, not even death or Satan can stop his church. Então ele diz aqui que nada, muito menos Satanás, há de parar a sua igreja. Amen? Amém? Satan cannot stop you from doing God's work. Satanás não pode impedir você de fazer a obra de Deus, Because Christ is with you. porque Cristo está contigo. And Satan has been defeated. E o Satanás já foi You're more than a derrotado. conqueror when you stand in Christ Jesus. Nós somos mais do que vencedores And quando you nós can do estamos your em work, Cristo Jesus, e você pode which fazer a is tua to obra, build his que church. é construir a sua You igreja. know, 1 Corinthians chapter 3 verse 11 Então, em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo it 11, says, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus is saying, I will create a community of believers, Então Jesus está dizendo que ele vai criar uma comunidade de crentes, my people, meu povo, and I will be the builder. e eu serei o construtor. Amen? So let us allow God to use us. Então vamos permitir com que Deus nos use. Let us be ready. Vamos estar preparados, Because God sends. porque Deus envia. They hear. Eles ouvem, They believe. eles acreditam They call on Him. e eles invocam. And all that call on Him are saved. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. We have a work to do. Nós temos uma obra a fazer. God has anointed us for this work. O Senhor nos ungiu para You fazer essa are able obra. to do this work. Você é capaz de fazer essa obra. Believe in Him that is sending you. Acredita nele que te enviou. Don't believe in your ability. Não acredita nas tuas Believe habilidades. in Christ who is sent. Acredita em Cristo que te enviou. May God bless you all. Que Deus abençoe a todos. Amen. Louvado seja Deus. Aleluia.